Bom dia, pessoal, bom dia, todo mundo, como vocês estão? Bom dia, quinta-feira, dia de receber. E aí eu coloquei aqui, ó, você realmente se abre para receber? Toda semana eu falo isso. Boa tarde, pessoal que está na Europa, boa tarde. Acho que dá para falar, todo mundo que está aqui, pelo menos que disseram oi, tem um monte de gente, mas é algumas que falaram oi aqui. Bom dia, Ivonete, Marta, Joana, boa tarde, Neia, bom dia, Cecília, Conceição, boa tarde, Fátima, pessoal que está na Europa, Lênia, Magali, Silvia, Isabel, Beralda, Josiane, Rosa, agora já tem um monte. Bom dia, pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia, Laís, o pessoal está chegando. E a gente sempre fala, eu sempre falo isso na quinta-feira, e já virou algo rotineiro para mim na quinta-feira, é perguntar sobre o receber, sabe? Isso para mim é muito importante, porque muitas pessoas ainda não vou dizer que é um entender, mas sim um perceber. É diferente, tá? É diferente de o entender e o perceber. Quem entende é a sua mente. Quem percebe é o seu ser. Que diferença faz? Total. Porque quando você entende, você está raciocinando. É um problema de matemática, é uma resolução de alguma coisa, isso é o seu entender. Então, você aprendeu algo e você vai entender aqui, como funciona um equipamento. Então, muitas pessoas têm dificuldade de entender, mas percebem com mais facilidade. O perceber é uma sensação, é algo mais sutil, mais elevado, inclusive. Exemplo, você percebe que tem uma energia densa em algum lugar. Você só percebe. Você entende que existe alguma coisa e o entender o que vai querer que você faça. Que você diga o que é. O que é isso? Então, essa semana, sei lá, eu não me ligo muito com o tempo. Mas uma pessoa veio e falou assim: eu senti algumas energias pesadas. Vai estar ouvindo isso. Algumas energias pesadas. O que é isso? Quando eu percebo algo, eu só percebo. Se eu classificar esse algo, eu estou entendendo. Então, essa classificação, não sei se eu estou sendo clara, hoje eu estou mais para lá do que para cá. Quando você determina algo, isso é verdade, é um entendimento, é uma definição. Esta energia é pesada. Eu defini aquilo. Quando eu defino aquilo, eu estou no meu entender. E para você vai ser pesado. Se você permanece no seu perceber, talvez daqui a uma hora você perceba que não é uma energia pesada ou leve, é uma energia diferente que você nunca tinha sentido. Tudo que é no nosso entender, quem qualifica isso, quem quantifica, porque é algo racional e lógico, é a nossa mente. É a nossa mente. Eu comecei esse assunto porque eu falo que quinta-feira é o dia de receber. E as pessoas não entram no perceber, elas entram no entender. Eu só recebo o que eu entendo. Então,
Você quer um prato de comida? Sim ou não? Pum. Você quer isso? Sim ou não? Pum. O universo não trabalha desse jeito. O universo trabalha com perceber, frequencial. Tudo que é diferente, tudo que eu não conheço, tudo que eu não sei qualificar, quantificar, que a minha mente não fala, isso é tal. Define. Eu acabo não recebendo. Por quê? Porque às vezes é uma coisa nova. E isso está acontecendo e de montão, com um monte de gente. De montão, quer dizer, muito com muitas pessoas. Ah, não. Sim. Porque as energias que estão chegando são novas. Nós não acessamos ainda. As crianças que chegam são novas no planeta. Nós não sabemos guiá-las. Não sabemos. O que nós estamos fazendo? Botando no mesmo esqueminha escola, 4 horas sentado com o bumbum na cadeira, 5, 10 minutos de intervalo, 15 minutos de recreio, volta, senta. Não, essas crianças não se adaptam a isso. Aí elas ficam, é TDA, vamos lá tomar Ritalina, vamos fazer isso, vamos. Outro dia eu vi uma pessoa adulta falando assim, agora eu entendi por que eu sou dispersa, porque o médico disse que eu tenho TDAH. Vai plantar batata. Não, nós estamos evoluindo. Nós precisamos de disciplina conosco. E não é sentar o bumbum para aprender algo. É perceber o que é isso. Que nós podemos ficar em vários lugares ao mesmo tempo, mas nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso. As nossas mentes, então a percepção é uma coisa. As nossas mentes ainda não conseguem ficar em 10 lugares ao mesmo tempo. Nós somos seres multidimensionais, mas que as nossas mentes ainda estão muito aquém disso. Nós precisamos mudar. Como eu mudo? Quando eu paro de ficar pensando e vou no meu perceber. Quando eu faço isso, quando eu falo, paro de querer saber por quê. E eu falo para todo mundo, dá trabalho, porque eu era assim. Eu contei já uma vez aqui. Tinha um amigo que ele falava assim, Lúcia, vou te colocar num quartinho com prateleiras um quartinho, com prateleiras em todas as paredes, com caixinhas em todas as prateleiras. Duvido que você não abra todas. Eu falei, também, porque eu vou abrir todas, porque eu sou curiosa, eu quero saber por quê, o que tem, como é, como não é. Hoje, eu entraria olharia e eu sentaria no meio dessa sala e ficaria numa boa, percebendo qual caixinha que realmente era para mim abrir. Uma delas ia chamar minha atenção. Eu não ia perder meu tempo abrindo cada uma das caixinhas. Gente, isso para mim, eu acho que foi a coisa mais evolutiva do meu ser nessa encarnação. Mais. O que é que escreveu aqui? Tem alguma coisa agora. Toda criança tem alguma coisa agora. Elas não se enquadram mais. Não são elas que não se enquadram mais, querido. As crianças são perfeitas. Nós estamos acostumados a querer controlar tudo. E estou falando como humanidade, não estou falando eu, você. Nós, como humanidade, podemos mudar. Mas quem vai peitar e mudar? Percebe? Muitas pessoas em outros países não colocam mais as crianças na escola e ensinam em casa. Vai ver se isso acontece num país como o Brasil, que é gigante.
E que ficaria muito mais fácil. As pessoas são acomodadas. Porque dá trabalho para papai e mamãe, dá trabalho. Eu me ponho. É muito mais fácil você largar a criança na escola, ficar 4 horas, você, nossa, nessas 4 horas você pode fazer um monte de coisa. Foi assim. Então, nós precisamos mudar a nossa cabeça. Enquanto eu não mudar a minha cabeça, minha forma de ser, eu não mudo o todo. Mas essa é a grande lei do microcosmo e o macrocosmo. Quando eu mudo o meu pequeno, eu mudo o grande. Tem um tempo, lembra que eu falei ontem? Tempo é criado pelos escuros. E esse tempo na realidade, o tempo não existe. Na realidade, é uma frequência. Veja, se eu coloco algo dentro desse copo de água e pego essa água, vamos dizer que seja óleo, e coloco dentro de um lugar grande, ela vai ter um tempo de se espalhar ali. Percebe? Ela tem um tempo de se espalhar, ela vai cair, ela vai fazer um processo. Então, vamos supor que eu ponha água e coloco uma gelatina nesse não óleo, mas coloco uma gelatina, então ela fica um pouco mais densa. Então, eu vou colocar, ela vai entrar, ela vai ter um tempo de descida e ela vai ter um tempo de ir se acomodando, só que ela é solúvel, então ela vai se acomodando e vai se dissolvendo, e depois de algumas horas, né, contagem, depois de um prazo, ela está ali está tudo em harmonia, né? Está homogêneo, está diluído ali dentro. Então, é isso que tem que acontecer conosco. Nós precisamos fazer a nossa mudança e, gradativamente, o todo vai começar a se ajustar. Se cada um, né, fizesse o seu trabalho, o seu, em vez de ficar apontando o dedo, então, que eu comecei a falar, eu era de uma forma, eu fiz a minha mudança. Então, eu posso falar para quem quiser que pode mudar, porque eu sou o exemplo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Então, o processo já aconteceu. Por exemplo, uma amiga, hoje esse menino está, sei lá, casado, já tem acho que quase 30 anos. Mas quando ela era criança, ali, infelizmente, tá fazendo porque a escola somos nós. Não adianta, esse tipo de pensamento não adianta. A escola não muda. Eu vou contar uma história agora de quase, ele deve estar com uns 30 anos, então uns 20 anos atrás. 20 anos atrás. Essa mãe percebeu claramente que o aluno, foi esse, adora esse moleque hoje enorme, né? Tem até filho. Ele ia muito mal, porque ele tinha essa forma, né, mais evoluída de ser, e ele não conseguia, então na prova ele ia muito mal. O que ela fez? A mãe, 20 anos atrás, foi lá, questionou, falou com o diretor, a coordenadora, a professora, vamos fazer algo diferente. E o que acontece? Essa criança começou a ser avaliada diariamente. Pergunta, no meio de todo mundo, pergunta, responde, passou super bem. Percebe? Então, o que acontece? Mãe não quer trabalho. Não vem falar a escola. Quem que faz a escola? O aluno. Quem que faz a escola? Somos nós. Quem é professor da escola? É a mãe. Gente, ó, isso é típico de quem não quer fazer mudança. Então, assim, fico do jeito que está, porque dá menos trabalho para mim. Como se ele não soubesse que eu estou numa live. Eita, filho, é isso. Interessante, ponto de vista. Então, é muito importante nós termos essa consciência, né, de que
nós fazemos parte de um todo. Se eu mudo, tá? Tudo muda, gente, tudo muda. Eu tenho que começar por mim. Então, normalmente a gente põe o dedo no nariz do outro, tem 3 apontados para mim. Se eu não fizer a mudança, tá? Então, assim, eu tenho que fazer a mudança comigo. E não olhar, o fulano é assim, o ciclano é assado, pais são assim. Não, então eu começo. Então, não adianta vir e falar assim, eu. Não, eu tenho que ser o exemplo. Percebe? Eu tenho que ser exemplo. Foi muito interessante. Outro dia estava um garotinho esperando o outro que foi fazer lanche, sei lá, e ficou aqui no corredor e eu fui botar o lixo, ele estava ali. E adoro eles. Eles estão em 7, 8 anos. Oi, tia! Né? E eu saí para pôr o lixo e Simba veio atrás. E aí ele foi. Ele morde? Não, não morde. Aí sentou, ficamos conversando e eu fiquei conversando com ele. Aí, quando a avó do outro abriu a porta, né, para falar assim, ele já está chegando, ela falou para mim assim: você adora conversar, né? Eu falei: eu adoro conversar com criança. Eu adoro conversar com criança. Eu gosto disso. Por quê? Para algumas pessoas, criança não tem nada, mas eles têm e muito. Foi muito bonito, porque a gente estava falando aí, porque o que aconteceu? Aí parece, aconteceu outro dia, ele e o irmão estavam vendendo os negocinhos lá que eles fazem. Crianças da economia são umas figuras. E eles entraram nos blocos e simplesmente a mãe não achava as crianças. A mãe é veterinária, chegando aqui, cadê meus filhos? Cadê meus filhos? E mandando grupo, e um fala assim, eu vi ele entrando no bloco tal, e eu falei, gente, eles estão vendendo, alguém acolheu eles para ver as coisas e está dentro do apartamento de alguém. E a pessoa não olhou o telefone. E aí eu contando, outro dia eu falei, outro dia vocês tiveram aventuras. Ele falou, nem me fale, tia. Estamos de castigo até o ano que vem. E aí a gente começou a conversar, eu falei assim, e aí, sua mãe ficou preocupada com seu pai? Ele falou assim, meu pai, tia. Ele fez bem isso, meu pai, tia. Ele já foi. E aí ele começou a falar assim, sabe, tia, meu pai está no meu coração. Gente, você precisa ver uma criança de 8 anos falando da morte. Eu achei o máximo, sabe? Então você ouve, você não fica cheia de... Você conversa, você conversa. Então, esse é o ponto. As pessoas estão tão... Aí volto no que eu estava falando. Elas estão tão na racionalidade dela, porque ela já determinou como tem que ser tudo, como uma criança deve se portar, como um pai tem que se portar, como ela já pensou, ela já entendeu como tem que ser, e ponto, acabou, e não muda mais nada. Então, ela não vai no perceber. E o perceber é vibração. E é aí que eu falo. E, de novo, voltando ao início, quando eu escrevo, você realmente se abre para receber? Não. Porque você quer entender. Só vem na live quem entende alguma coisa. Chega aqui, não para e fala, por que eu caí aqui? E fica. O que tem aqui para mim? Porque muitas vezes ela não entende o que eu falo. Ela não entende. Ela não entende, mas ela não para receber a energia. Então, isso é na vida. Eu quero dinheiro, mas eu não percebo que a energia, que o dinheiro é uma energia, ela vem de um monte de formas. Nas sincronicidades. Alguém me dá um presente, eu tenho a facilidade de alguma coisa, alguém fez alguma coisa para mim. Isso também é a mesma energia, é o receber. Mas se eu não tenho o dinheiro, aquela moedinha, não posso. É muito interessante. É muito interessante. Então, as conclusões são assim. Eu recebi uma mensagem assim. Eu gostaria de fazer esse curso. Eu tenho X, se servir, ok. Assim, né?
X, era 10% do valor. Eu tenho isso. Porque eu estou me separando, porque isso, porque eu não quero ficar pobre, eu não quero ter escassez, eu não quero isso, eu não quero isso. E aí eu convidei para vir assistir as lives, porque exatamente isso é uma conclusão. Você não tem nenhuma percepção de que algo pode trazer mais para você. Sabe? Então, assim, muitas pessoas entram nessa. Você vai comprar algo e a pessoa fala, nossa, que caro. Você não percebe que ali tem algo embutido. Então, aquela roupa tem o tempo, né? Tem o amor, tem a dedicação daquela pessoa, tem o carinho dela para fazer as coisas. Você não valoriza. Então, eu não recebo, o universo está vendo isso. Isso é muito importante. O receber é algo muito diferente. E eu falo disso falando dessa ordem, né? Que é um curso que vai chegar aí dia 12/12. Nesse final de ano, gente, os movimentos planetários e energéticos é muito grande. Né? Esse movimento é enorme, enorme. Nós precisamos realmente ancorar mais luz. Precisamos ancorar mais luz. Eu li para vocês o que Vivamos trouxe. A luz é algo que está sempre em movimento, sempre em crescimento. Nós precisamos acompanhar isso. Então, eu hoje vamos, entre aspas, assim, né? A gente começa semana que vem, esse final de semana termina o mês de novembro. Nós temos aí um mês de dezembro com o Portal 12/12 e o solstício, que na realidade, eu já comentei aqui, na realidade o solstício é a energia do Natal, é a força crística chegando. Não é o dia 25, dia 25 é uma data fictícia, religiosa. Alguém pôs no calendário gregoriano, caiu nesse dia. Porque a força dessa energia crística chegando no seu ápice é o solstício. Então, que é dia 20, 21, que é o dia mais longo do ano para quem está no verão, o dia mais curto do ano para quem está no inverno. Por isso que chama solstício, ok? Então, é o movimento solar. Olha só a força disso, é um movimento solar. Então, para que isso aconteça, num alto nível, nós precisamos estar numa frequência alta para receber mais ainda. Se eu estou no meu entender, eu preciso entender para receber. Eu não entendi o que é essa ordem, eu não entendi. Eu não vou sair do lugar. Porque o meu entender é algo que se baseia em algo que eu já tenha experimentado. Tudo que a sua mente define, ela tem uma base. Eu vou falar para vocês. Maçã. Todo mundo consegue ver uma maçã. Consegue ver uma maçã na cabeça. Todo mundo. Quer ver? Eu vou falar para vocês. Fruta do dragão. Você vai parar e vai ficar assim, ó. Agora, se eu falo para você uma pitaia, já é mais fácil. Percebe a diferença? É a mesma fruta. Ela é chamada fruta do dragão. E é interessante, porque você aprendeu que aquela fruta se chama pitaia. E aí, a sua mente aprendeu que aquela fruta se chama pitaia. Então, ela registrou no dicionário dela, no buffer dela, pitaia. Pum. Se você chamar de outra coisa, não sei o que você está falando. Não sei o que você está falando. Esse é o ponto. Energias novas, movimentos novos. E, gente, mas olha, a ordem. Não. Perceba, porque há um movimento enorme acontecendo. E esse ano, ele está sendo muito mais intenso. Muito mais intenso. Há um movimento grande para esse final de ano. Por quê? Porque são
esses últimos momentos dessa força solar, né? Porque a gente vai entrar numa frequência de encerramento no solstício e começar, então, nos preparar, e não é instantaneamente, porque começa, mas o ano vai realmente entrar na sua força lá em março. É como se você estivesse brotando, né? Então, é assim que funciona. Nesse momento, a luz chega no planeta intensamente. Por quê? Porque os portais subterrâneos estão abertos, portais e todos os seres que estão aí, né, têm o direito da luz. Todos têm direito à luz. Quem quiser escolher, escolhe. Né? Quem não quiser escolher, eles vão ser recolhidos novamente, porque precisam estar nesse planeta. A Gaia já mudou, né? Gaia já mudou. Gaia já fez sua mudança. A humanidade está fazendo a mudança dela. Muitas pessoas que vão falecendo, né, fazendo a sua passagem, não estão mais na fila de espera de voltar para cá, já estão sendo realocadas para outros lugares, porque elas querem ficar numa outra dimensão. Então, a luz, quando o portal subterrâneo abre, esses seres que estão ali, eles recebem para que possam receber essa luz e permanecer no planeta, fazer a jornada. Então, correm atrás, muitos. Outros não, outros voltam, e aí essa energia, muitos vão sendo realocados. Quanto mais o planeta sobe de vibração, mais seres estão sendo realocados. Então, aquelas pessoas que acham que, já falei isso um monte de vezes aqui, as pessoas que acham que uma navezinha vai vir buscar ele, porque ele quer ir embora, vai sim, vai vir buscar sim, e vai levar para um planetinha de dimensão 3D, porque é isso que a pessoa está ainda vivendo. Mas muitos de nós estão na quarta. Então, né, eu recebi agora, ele veio falar, né? Porque eu estou dentro da sintonia, como eu vou fazer a energia, eu já abri, esse curso, gente, a gente acessa o templo da ordem de Micá, né? Então, eu já abri o portal para estar com os seres da ordem, para estar fazendo a live, para poder estar nessa energia, para estar aqui e trazer o toque do amor. E aí, vamos, ele categoricamente, eu nunca tinha olhado para isso, né? E quando ele traz isso, eu já tinha começado a trazer, Sanat Kumara já tinha começado a falar algumas coisas, mas ele vem com tudo nisso. Ele fala: planeta, vocês desse planeta precisam limpar o corpo emocional. E por quê? Porque vocês precisam passar de terceira para quinta. Isso, Nikos já falou, no Voando com os Dragões, ele fica batendo isso na tecla, e eu não tinha captado isso ainda dessa forma. Então, o que acontece é que nós registramos tudo no nosso emocional. Né? Na ordem estelar, ele fala isso, né? Quem fez a cura siriana da ordem estelar, eles falam isso. Tudo nós registramos. Coisas boas e coisas ruins nós registramos no nosso corpo emocional. E é o nosso corpo emocional que tem que ser dissolvido, literalmente. Por isso que você olha e conversa com o mestre ascensionado e ele é assim. Não tem esses rompantes. Não tem. Isso é nossas emoções, né? Nossas emoções. Então, isso precisa entrar num eixo, literalmente. Isso não quer dizer que não tem alegria, que não tem humor, sabe? Isso não é dureza, não. É diferente. Então, é muito interessante porque nós ainda não temos o conhecimento para entender esta evolução.
mas nós temos sim a capacidade de perceber essa evolução. Perceba que você, a sua vida flui muito mais fácil quando você está em equilíbrio. Olha áreas ou momentos da sua vida que tudo estava encaixado, como fluía? Tudo, sabe? Você queria uma coisa, tudo fluía numa boa. E olha momentos que você estava ou irritado, ou triste, ou seja lá qual emoção, quer dizer, nosso corpo emocional estando à frente, nada dava certo, tudo era difícil, tudo era. Percebe? Inclusive o corpo físico, inclusive as doenças. Coça, irrita, inflama. Isso tudo é o nosso emocional. O nosso corpo emocional, gente, ele está muito mais perto do nosso corpo físico do que o nosso corpo mental. Então, isso é bem importante. Nesse momento, as energias que estão chegando são para que nós possamos estar no equilíbrio e parar de, sabe, parar de entrar nessas euforias. Você gasta um monte de energia, curiosidade, a dispersação. Então, assim, você assiste um negócio e você já entra no trauma e drama, porque aquela briga não é sua. A pessoa está criando, mas você entra lá, você fica pensando naquilo, você traz isso para a sua vida. Muitos de nós traz tralhas de outras pessoas para as nossas vidas. Então, o que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando hoje, desse receber a energia do toque do amor, né? O toque do amor é uma energia de acolhimento. Como eu me aninho e deixo esses padrões de rompantes, de tristeza, de raiva, sabe, dessas interações emocionais, como eu deixo isso? Isso são crenças, são padrões, são coisas que nós geramos dentro de nós que têm ressonância. Então, é assim, somos energia. Então, se existe uma pessoa com raiva, a raiva dentro de mim vai vibrar junto, porque o campo dela vibra, e o meu campo e o campo dela se interagem. A gente não entende isso. Por que uma pessoa... É muito interessante isso. Por que uma pessoa ela tem a capacidade de tirar do eixo? Nossa, fulano carregado. Não, querido. Fulano não é carregado. O fulano é o fulano. Você interagiu com a energia dele. Certo? Isso é um ponto. Então, se nós olharmos isso, recebe um monte de gente. Por que normalmente a gente limpa um lugar depois de uma festa? Porque é carga? Não, porque são energias misturadas. Certo? São energias. Como você pega uma toalha que todo mundo acabou de almoçar, ou tomar café da manhã, está cheio de farelo de pão, né? Você vai limpar. É só isso. A toalha está limpa, pronta para ser usada novamente. Ali tinha um monte de resíduos do pessoal que tomou café antes. Não é seu. Então, para eu usar novamente, vou guardar com aquilo tudo? Não, eu jogo fora, né? Então, bato a toalha para guardar ou pôr para lavar. Isso é o ponto. Por isso que nós devemos manter as nossas casas em harmonia. Só que eu mantenho a minha casa em harmonia, mas o meu corpo não. Porque o fulano fala, ou eu vejo uma live, ou um vídeo, eu já estou naquela energia, aí outro. Então, o nosso corpo emocional, gente, ele é colorido. Vou contar para vocês, quem não vê, ele é todinho colorido. Mas quando a pessoa está desarmonizada, gente, são umas cores tão... É muito denso, muito denso. Então, hoje eu entendo que eles falam, né, de nós que nós possamos literalmente dissolver esse corpo, subir a frequência e, seja lá o que for, você parar, perceber, não entender.
perceber, ok, e não reagir. Né? Falei várias vezes nas lives passadas que Sanat Kumara fala que nosso planeta, o que mais fazemos é reagir e distrairmos. Por isso que nós não estamos evoluindo tão rapidamente. Então, o toque do amor, ele traz um acolhimento que nós vamos liberar todas essas tralharadas que a gente acaba não recebendo ou acaba reagindo com as coisas. Eu preparei para essas próximas lives, semana que vem e a outra, limpezas de crenças, contratos e votos, limpezas profundas mesmo com o toque. Ah, mas o toque ele faz isso? Não, o toque ele faz um acolhimento, é amor incondicional, é uma força de amor, de criação, de germinação, que é a energia de Mika, literalmente. Então, ele faz com que você consiga fazer essas limpezas muito mais facilmente. Então, a gente vai ter semana que vem 3 dias de recebimento, e na próxima semana, na outra, mais 2 dias, e quinta-feira é o Portal 1212. Então, toda uma preparação de dezembro para o Portal 1212, tá? Então, a gente está tendo aí uma preparação imensa para o portal. Depois do portal, eu vou estar trabalhando, e já pediram para eu trabalhar a partir do dia 12 até o solstício com uma ferramenta para todo mundo. Mas aí eu vou ver como que eu vou fazer ainda. Então, é importante a gente entender que as frequências que estão chegando são muito, muito, muito mais altas do que nós estamos captando. São muito mais altas. Por quê? Porque já comentei isso, né? Sanat Kumara ele fala, até o final do século XXI, a Terra tem que estar iluminada. Então, vai acontecer tudo o que você possa imaginar para que isso aconteça. Tem uma equipes e equipes aqui no planeta para isso. Então, se eu crio a minha realidade, eu vou precisar viver uma catástrofe, uma dor, uma doença pesada para eu mudar? Não, né? A gente pode mudar com alegria. Então, é isso que o convite acontece. Então, agora, vou convidar vocês a fechar os olhos para receber essa energia. Essa energia, ela vem da fonte, né? Vem de Shekinah, né? A energia do Espírito Santo, o feminino sagrado, e trazido por Maria Madalena, que traz e ela codifica essa energia como uma rosa, sabe? Então, é como se você fosse envolvido em pétalas de rosa, mais ou menos por aí. Ok? Então, convidar você para fechar os olhos. Não precisa pensar em nada, simplesmente se abra para receber. Então, traz atenção para o seu corpo, traz atenção para os seus pés. Inspira pelo nariz, solta o ar. Sinta os seus pés tocando o chão. Inspira, solta o ar. Vamos nos conectando conosco, com o nosso momento presente, com esse aqui e agora. Inspira. Perceba nesse momento o peso do seu corpo sobre a cadeira. Inspira, vai relaxando seus ombros. E agora? Não é pensar, é perceber. Vamos treinar esse perceber. O que é o perceber? Deixar a energia chegar, sabe? Como se você sentisse um aroma. Perceber é mais ou menos assim. É como um perfume. Não é algo palpável, é algo que chega, que vai entrando em você. Então, deixa chegar. Os últimos anos, depois que você começou a fazer essa mudança, entre aspas, do seu despertar,
o quanto que você foi mudando. Perceba nas áreas de relacionamentos, talvez você tenha se afastado de pessoas, ou pessoas se afastaram de você. Sim, por quê? Porque já não eram mais da sua frequência. Não precisa julgar nada disso. Porque muitas pessoas julgam, fulano nem liga mais para mim. Não, ela não te enxerga mais, ela saiu da sua frequência. E como você muitas vezes está procurando algo e não vê, aquela coisa está ali em cima da mesa e você não enxerga, está fora da sua frequência. Você não vai enxergar. Então, as pessoas vão saindo das nossas frequências, elas vão literalmente sumindo das nossas vidas. Perceba isso. E você vai mudando de frequência e você vai recebendo mais pessoas, outras que já estão na energia que você está ancorando, inclusive a abundância. Para muitas pessoas, a vida fica mais leve conforme você vai subindo a sua frequência. Para muitas. Muitas vivem um caos de dor e sofrimento. Por quê? Porque elas resistem a receber essas mudanças. Então, que possa o toque hoje trazer essa leveza, a leveza de olhar tudo sem julgar e simplesmente receber tudo, de todo mundo, inclusive o afastamento. Também é um receber. Ok, deixa a pessoa ir embora, deixa a pessoa ir, deixa. Se põe no lugar do outro, você não quer mais estar num lugar, deixa embora. É como você quer sair de uma festa e o dono da festa, não, você vai ficar aqui até o final. Você não aguenta mais, você está cansado, você quer ir para tua casa e alguém não te deixa. Gente, não tenta amarrar ninguém, não tenta amarrar situações. Esse controle só traz sofrimento, para nós principalmente. Então, simplesmente recebe isso. Enquanto eu me preparo, fica nessa energia, sinta a terra sobre você, seus pés no chão. Está percebendo sua vida. Sem esse julgamento. Apenas perceba quem entrou, quem saiu. A forma de pensar que agora você tem, que é muito diferente de que você tinha antes. Invoco Deus Pai, Mãe Shekinah, e todos os seus aspectos. Invoco Deus Mãe, Shekinah, o Espírito Santo, todos os seus aspectos. A força do Cristo Santo Divino, na presença do Senhor Maitreya, do Cristo Sananda, que as mulheres realizaram em todos os tempos, dimensões e universos, que eu seja trazendo o toque do amor, da Mãe Divina, no aspecto de Maria Madalena, para dissolver os espinhos e as marcas deixadas por eras de dores e sofrimentos para todos aqueles que se abrem para receber. A coroa de espinhos deve ser dissolvida e a luz a substituirá por uma coroa de rosas e diamantes.
Inspira profundamente, sente os seus pés no chão. De vez em quando, faça isso para que você tenha total consciência, e seu corpo também, de que tem uma vazão. Então, que tudo que você vai eliminar possa sair do seu corpo e vai para a terra recicla. Inspira profundamente, sente seus pés tocando o chão. É importante essas respirações e essa conexão com a terra. Você recebe a energia, ela vai soltar coisas, e aí precisa sair. Então, sai através da conexão com a terra, e a terra recicla, vai reutilizar essa energia.
estão trazendo uma coisa que muitos de nós não recebemos acolhimento. Pais culpados, e aí essa falta de acolhimento também traz programas que vão se perpetuando dentro de nós. Muitas coisas que nós trazemos de outras vidas, elas podem ser facilmente transformadas quando na infância. Por isso que nós escolhemos pai e mãe, porque muitas vezes nós recebemos esse acolhimento e muitos espinhos já são liberados, coisas que trazemos de outras vidas. Mas, como também muitos pais, né, não acordaram, estavam na ilusão e não cumpriram, nem eles e nem nós, o plano de fazer esse acolhimento. Então, sem julgar, nós escolhemos as famílias para termos isso. Às vezes não eram pais, eram avós, mas muitas crianças que têm esse total acolhimento, elas fazem uma vida muito leve, tudo para elas é fácil. Então, são programas nossos, não são castigos, são programas. Nós criamos nossa realidade. Só que a minha mente está cheia de programa que eu devo sofrer. Então, eu vou criar uma realidade que seja isso verdadeiro para mim, sofrimento. É importante isso. Você se sente forte, então você perpetua algo. Inspira, solta o ar. Passou. Muito bem, pessoal. A energia hoje veio para acolher, né? Então, perceba isso. Perceba onde você pode se acolher, continuar com esse trabalho de acolhimento. Nós podemos escolher muita leveza. Às vezes, não precisa ter muito tempo para esse acolhimento. Às vezes é você tá passando por uma praça e fala, bom, 5 minutos faz diferença. Talvez sentar debaixo de uma árvore ali num banco e ficar 5 minutos vai fazer diferença para o seu dia. Para tudo que você ia fazer para o seu relógio não vai dar diferença. Quem ia esperar, esperou 5 minutos a mais. Mas para você, aqueles 5 minutos, porque quando a gente está ligado na lei do tempo, nessa lei, que são os discursos que criaram, né, essa forma de ver o tempo,
você se agarra. 5 minutos é muito pouco, né? Não vai dar para fazer nada. Gente, 5 minutos pode ser um tempo enorme, sabe? Uma sensação enorme. Você sentar ali. Você já esperou uma água ferver? É muito interessante. Você ficar olhando a água ferver, parece que demora um tempão. É a mesma coisa. São sensações. Sensações. É muito importante a gente ter isso. Você acha que 5 minutos não vai fazer diferença, mas vai. Então, o quanto que você pode acolher o seu ser? Com 5 minutos sentar debaixo de uma árvore, com 5 minutos de ficar lá observando umas crianças brincando no parquinho. Muda tudo. Muda tudo. E se você está preso nessa linha temporal de... né, começa... Eu gosto muito de fazer isso, né? Quando eu penso no tempo, eu pego a energia, como é na Alice do País das Maravilhas, eu derreto o relógio. Eu não tenho relógio, eu não olho, às vezes eu bato o olho no relógio do computador para ver mas eu já sei, eu não tenho, eu acordo, eu sei mais ou menos, ó, sabe, o momento do dia que é, isso é importante, você vai saindo dessa linearidade dessa força negativa que é o tempo. Né? Porque quando você percebe, o passado, meu Deus, o futuro, você não se mantém. Quem está muito ligado ao tempo não consegue se manter no presente. Ok, pessoal? Então, assim, ótimo final de semana. Gratidão de você estar aqui, gratidão de você me seguir. Semana que vem a gente vai ter a semana de receber, a gente vai ter esse preparo todo para o portal, tá? Todo esse preparo para o portal. E a ordem está aí chegando, né? A ordem de Micá vem dia 12, junto com o portal, as inscrições encerram antes. Não adianta querer deixar para o dia 12, que você vai ficar de fora. E realmente é uma pergunta a ser feita para o seu ser. É um chamado. Isso é um chamado. Não é assim você decidir com a sua mente. É um chamado. Se tiver o chamado, as possibilidades acontecem. Entenda isso. Porque é incrível os milagres, né, que a gente chama de milagre, essa lei da sincronicidade acontecendo com a ordem de Micá. Porque ela fala exatamente disso, de matéria. Ok? Gratidão, então, gente. Aí, semana que vem a gente está juntos. Namaskar.